um breve tutorial básico para orientação das autopesquisas do nosso CEA, tá? O CEA do Rio de Janeiro. Os objetivos desse tutorial é propor um alinhamento para orientação, revisão e devolutiva das autopesquisas entre os revisores e também preparar voluntários, professores e alunos também, pesquisadores e seus respectivos trabalhos de autopesquisa para os seminários de autopesquisa, tá? Então a gente vai passar aqui pelos seguintes tópicos. Primeiro é mostrar a vocês aí que nós temos aí uma pasta dos revisores. Vou até colocar aqui para vocês. Vamos lá então. Essa pasta ela foi compartilhada com todos vocês e por enquanto nela a gente tem aí um modelo padrão de artigo que vocês podem utilizar durante a orientação inicial, tá? E esse tutorial, ok? Então, voltando aqui para a apresentação, nós vamos aí falar sobre os importantes fatores na orientação inicial de uma autopesquisa, no início da escrita de um artigo de autopesquisa e os fatores que importam na revisão do artigo de autopesquisa. Além disso, a gente também vai comentar sobre as otimizações e evitações na devolutiva por ocasião dessa reunião que nós vamos ter, no caso, revisores com os autores, tá? E as referências que eu utilizei para criar aqui esse tutorial, esse slide aqui. Bom, esse vídeo que vocês estão assistindo, ele vai estar disponível nesse slide do tutorial que vai estar lá na pasta, tá? Então vamos lá, vamos dar início. Então, quais são os importantes fatores na orientação inicial da autopesquisa? Então, primeiro é importante a gente entender o que é autopesquisa, né? A autopesquisa, basicamente, é esse mergulho técnico no autoconhecimento para a promoção de reciclagens intraconscienciais, desenvolvimento da inteligência evolutiva, ou seja, a autopesquisa ela ajuda a acelerar o processo da evolução pessoal e, consequentemente, da evolução grupal, né? Então, com isso em mente, não tem como dissociar a autopesquisa do paradigma consciencial, daqueles pilares que nós já conhecemos, que é a multiveicularidade, que é o holossoma, né? As bioenergias, a multidimensionalidade, a cosmoética, a multiexistencialidade, o universalismo, o próprio laboratório consciencial, que está diretamente ligado aqui ao processo da autopesquisa, e aos princípios básicos da conscienciologia, que é o princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo que eu estiver falando aqui nesse vídeo, tenha suas próprias experiências, a autoexperimentação e as verdades, é o princípio das verpões, das verdades relativas de conta. É importante também se comentar nessa orientação inicial que a autopesquisa está intimamente ligado à casuística pessoal, à vivência, à teática pessoal. Então, para tal, é importante se estimular o registro dessas vivências, dessas experiências e experimentos parapsíquicos, projetivos, no dia a dia, porque esses dados vão ser muito importantes no artigo, porque eles que vão dar o peso da cientificidade nesses trabalhos, tá? Bom, quais são as temáticas? Como é que a gente vai iniciar uma autopesquisa, né? A pessoa vai perguntar, eu quero fazer autopesquisa, o aluno, o voluntário novo, eu quero fazer autopesquisa, por onde eu começo? Tá? Então é interessante se perguntar quais são os temas de interesse, os temas que têm bastante interesse em relevância, se não necessidade, né? Às vezes a pessoa ela quer realizar uma reciclagem já há algum tempo e essa orientação inicial de autopesquisa vai ajudar a pessoa a criar uma metodologia, um passo a passo
hipotético para ela superar determinados traços, desenvolver determinados trafores, desenvolver determinados trafais, traços faltantes, né? Além disso, às vezes a pessoa ela quer colocar a casuística pessoal dela de reciclagem como um legado, né? Ela fez aquela reciclagem, então ela quer retribuir ao cosmos via interassistencialidade, via gestação consciencial, ou seja, artigo, essa experiência positiva que ela teve, né? E aí, que recém foi essa que foi realizada, né? Foi mudança de valores, foi reciclagem de trafar, foi algum desenvolvimento parapsíquico significativo que gerou um nível de euforia, de expansão de ideias, né, de recuperação de cons. Né? Então, como é que isso foi feito? Por quê? Quando? Onde? Para quem isso foi desencadeado? Se foi desencadeado? Porque às vezes uma reciclagem ela acontece de forma forçada, né? Então, é importante também isso estar registrado. E outra coisa, se há registros, né, de todo esse processo aí de reciclagem, de vivência, que seja parapsíquica, que seja de vida, ou seja, que seja dessa experiência positiva, cosmoética que a pessoa entende ser necessária estar no papel, está escrito no papel e está sendo, enfim, compartilhada. Então aí cabe você perguntar, né, quais são os traços ou hábitos, né, que se tem necessidade de reciclar, se o caso é o caso por exemplo, a pessoa querer realizar uma reciclagem, por que ela quer realizar essa reciclagem, como ela acha que ela pode reciclar aqueles traços ou desenvolver outros traços que sejam interessantes, por exemplo, o traço da organização, o traço do foco, né? Hoje em dia, no século XXI, a gente tem esse problema muito sério da dispersão consciencial em função de diversos estímulos que acontecem no dia a dia, no trabalho, na família. E manter o foco é um desafio hoje em dia, onde para quem ela vai reciclar, né? Obviamente que vai ser para ela, mas às vezes essa reciclagem vai beneficiar um grupo como um todo, que seja o grupo ou karma nuclear, que seja o grupo do trabalho. E no caso de relatos e vivências projetivas ou parapsíquicas, é importante observar como tais experiências foram úteis no amadurecimento pessoal. Por quê? Apenas colocar um relato parapsíquico projetivo sem uma análise da cosmoética envolvida, a gente entra naquele problema de ter a vivência pela vivência, e não colocar um objetivo, aproveitar aquela vivência por um objetivo evolutivo, né? Um objetivo maduro. Então é importante sempre estar questionando assim, a intenção de estar relatando essas vivências. Além disso, é sempre ideal que a orientação ela aconteça em dupla de revisores. Por quê? Isso amplia as perspectivas, a visão que se tem da mesma ideia, né? E, além disso, aumenta também a isenção nos feedbacks, na devolutiva. Né? Então, também é importante, dentro dessa primeira reunião, não sair dessa reunião sem ter agendado uma outra oportunidade, uma próxima reunião, um próximo encontro, para já fazer a ponte, né? Já manter a conexão. Para a gente poder se dispersar, ainda mais quando se trata de autopesquisa, é muito fácil. Então, é importante já deixar bem calçado a agenda das próximas reuniões e, além disso, traçar metas para criar motivação. Meta sempre traz motivação, né? Então, já sai dessa reunião com metas traçadas, um mini projeto de pesquisa, ou, de repente, uma metodologia de pesquisa, se a pessoa foi, por exemplo, é, realizar uma reciclagem de algum trafar, por exemplo, né, ela já tem mais ou menos um passo a passo do que ela acredita que possa ser feito para reciclar aquele traço. Né? Isso já ajuda. Então, a pessoa já sai com um dever de casa.
E até mesmo o caso de, por exemplo, já de para o próximo encontro já trazer alguns parágrafos já escritos no caso da pessoa já ter tido vivências, já ter tido as reciclagens, ou já está no meio do processo da reciclagem e a pessoa já se sente confortável para escrever, tá? Agora, que importantes fatores são esses no início da escrita de um artigo de autopesquisa? Tá? Apresentar uma estrutura básica de um artigo de autopesquisa. Eu vou clicar aqui, ó, para a gente ter acesso ao modelo padrão de artigo. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Todo mundo tem acesso, digo os revisores. Tá? Vocês podem também compartilhar ou pedir para anotar esses detalhes aqui, não tem problema, tá? Esse modelo padrão de artigo. Então a gente tem aqui o título, o encaixe todo, em caixa alta, resumo, tá? Essas partes principais vocês podem notar que estão todas em letras maiúsculas. Bom, a gente vai comentar sobre o formato daqui a pouco, tá? Então tem o resumo, aí você escreve, o resumo geralmente a gente deixa para o final, tá? As palavras-chave, aqui vocês podem ver que tem A, B e C, ou seja, as palavras-chave têm que estar em ordem alfabética. A introdução, onde o autor vai escrever o contexto daquela autopesquisa, né, a motivação, enfim, as razões que ele teve para realizar aquela reciclagem, o que motivaram aquela reciclagem ser realizada, ou a necessidade que houve, né, ou enfim, a própria vivência projetiva ou parapsíquica que seja relevante no processo de amadurecimento, também é importante colocar no contexto. O objetivo desse artigo, tá? A metodologia brevemente comentada, se é uma pesquisa, por exemplo, quantitativa, que é baseada, né, em dados numéricos, né? Ou seja, a pessoa ela mapeou sinaléticas e ela foi mapeando, por exemplo, quantos arrepios na cabeça ela teve, né? E faz uma estatística. Então, isso é uma pesquisa quantitativa, que se contrapõe a uma pesquisa qualitativa, por exemplo, em que a pessoa ela vai se pautar nos relatos, nos registros de padrões de vivências que ela teve, ou padrões pensênicos, por exemplo, ou padrões de percepção que ela obteve, e aí ela vai usar aquilo ali para, por exemplo, demonstrar uma hipótese. Por exemplo, ela desenvolveu a clarividência, ou que a clarividência dela, por exemplo, está em crescimento, ou a projeção dela, enfim. Isso aí eu só estou aqui exemplificando rapidamente para poder diferir pesquisa de quantitativa de qualitativa, tá? Mas isso entra aqui, pode entrar aqui brevemente nessa metodologia aqui, tá? E a metodologia ela pode também ser expandida, ela pode ser mais esmiuçada num subtítulo desses aqui, tá? Em seguida, a gente tem a apresentação do artigo, a apresentação da estrutura deste artigo, né? Esse artigo se estrutura da seguinte forma, e aí você vai falar, né, sobre a primeira parte, que é a introdução, e as seções que se seguem, né? Que pode ser a metodologia esmiuçada, que pode ser a coleta de dados, análise, ou ganhos evolutivos, enfim. E aí, em seguida, você vai apresentar cada seção do artigo aqui, tá? E, obviamente, o artigo ele tem que ter uma conclusão, as referências bibliográficas, tá? Que foram principais aqui, principalmente para citação, né? Se houve citação direta ou indireta, a gente também vai comentar aqui que é uma coisa, que é outra. E a bibliografia consultada, né? Às vezes a pessoa ela simplesmente ela lê o livro assim e aquele livro ela trouxe ideias, mas assim não necessariamente ela utilizou algum capítulo, alguma frase aqui no artigo, tá? Simplesmente aquele livro inspirou alguma coisa importante aqui nesse artigo. Então ela se sente confortável em colocar como bibliografia consultada. E um mini currículo com nome, profissão, formatação,